Tem, Eric, de primeira, hein? Pessoal, bom dia, graça e paz a todo mundo. Hoje a gente vai dar sequência aqui no estudo que a gente tem feito regularmente aqui sobre vários temas e hoje é sobre missão. Não sei se o Eric consegue projetar aqui a capa do livro. Quando a igreja se torna global. No último domingo, que eu tive a oportunidade de falar um pouquinho aqui, a gente falou sobre um dos tópicos, na verdade é o capítulo 3, membresia significativa, treinamento específico, experiência internacional e envolvimento local com os estrangeiros. E aí, continuando no capítulo 3, que é bem extenso, mas eu vou finalizar ele hoje, esse próximo capítulo esse próximo tópico, na verdade, dentro do capítulo 3, é mantendo a responsabilidade da igreja local. Então, como a gente viu nos capítulos anteriores, para a maioria das igrejas, uma boa agência missionária é uma parceira valiosa. Lembrando que no último encontro que a gente teve aqui tratando desse assunto, eu falei da importância da igreja se vincular a uma agência missionária, porque facilita e auxilia muito o trabalho do envio missionário. Então, por isso que ele está citando aqui novamente essa parceria valiosa. Então, no entanto, se o envio do missionário for por uma agência ou por uma igreja, a igreja local deve manter a responsabilidade pelo bem-estar do missionário. E a gente aqui não pode confundir bem-estar com regalias, A gente não vai mandar um missionário para ele viver uma vida de sheik, por exemplo, lá no Oriente Médio, Mas garantir o necessário para que ele tenha uma qualidade de vida boa, mental, física e espiritual, para que ele possa dar sequência ali no trabalho missionário, Então a igreja precisa conhecer bem, de perto, conhecer as necessidades do enviado, e agir, então, para o bem deles. Então, o autor aqui ele destaca alguns tópicos um subtópico dentro desse tópico, e um deles é regularidade na comunicação. Segundo aqui o autor, o fundamento que capacita uma congregação a cuidar de seus missionários é a comunicação regular, pois sem ela não se pode atender às necessidades que não conhecemos, Antigamente, a gente sabe que a comunicação era demorada, Era por carta, E demorava meses, semanas, dias para chegar no destino. E não sei quantos lembram aqui, só os ricos tinham telefone, Então, você fala assim, eu tenho telefone na minha casa. Fala, esse cara já é rico, hein? Só que hoje, se a gente perguntar de repente para um jovem, os nossos adolescentes aqui, se eles já mandaram carta para alguém, provavelmente não, Pela facilidade que a gente tem hoje da comunicação, tecnologia, enfim, Então, hoje está tudo mais fácil, A gente tem aplicativo de conversação, e-mails aí no último caso, Sendo assim, não tem desculpa nenhuma para não manter contatos regular com os obreiros, Mesmo tendo diferença de horário, que é o fuso horário, a gente consegue se ajeitar e conseguir uma regularidade na comunicação. Um outro ponto é a visita pastoral. Aqui a gente encontra uma situação que, como eu acabei de falar, que a facilidade hoje em dia pode talvez não precisar dessa visita pastoral no campo, mas o autor aqui ele cita que de fato é necessário sim, E ele fala que é para ver como é que está o trabalho no campo e ao mesmo tempo encorajar o missionário espiritualmente, E a gente tem que levar em conta aqui também que é o contexto do próprio autor que ele está relatando aqui, do país que ele vive, da cultura que ele vive, E para ilustrar isso, ele conta uma história que ele e um presbítero da igreja dele foram visitar uma família de missionários na Ásia Central. E a família recentemente tinha sido expulsa desse país justamente pelo trabalho missionário, Então eles foram lá para ver como que eles estavam e eles encontraram eles bem desanimados, com filhos pequenos, sempre atarefados, demandando muita atenção. E o pastor e o presbítero fizeram de tudo para estar com aquela família ali, entender qual que era a dor ali, para poder ajudar, mas o autor até confessa que não pôde fazer muito tempo devido a essa situação, a correria, eles estarem se adaptando numa nova cidade, Então eles não puderam ajudar muito, segundo o pastor, Só que passado um tempo, essa família foi para os Estados Unidos, E numa das reuniões da igreja desse pastor, esse missionário estava falando que depois da expulsão, depois deles terem que se adaptar numa nova cidade, todos os contratempos que eles tiveram, eles estavam decididos a abandonar a vida missionária,
E aí o pastor e seu amigo presbítero novamente foram ter com essa família. E em poucos minutos de conversa, o pastor se surpreendeu, porque aquela família missionária, eles estavam decididos, estavam se sentindo assim desencorajados pelo histórico, por tudo que aconteceu, mas ali em poucos minutos de conversa, esse missionário disse para o pastor: nesse breve momento que a gente teve aqui, não sei o que aconteceu, mas eu me sinto encorajado novamente para o campo missionário, né? E o pastor ficou sem entender, né? Mas se a gente for ver, parece contraditório, porque o tópico dele fala sobre visita pastoral, mas não foi a visita do pastor, mas a visita do missionário ao pastor, à igreja, que fez com que ele reencontrasse ali o encorajamento, né? Então o pastor relata que na primeira visita parece não ter surtido efeito nenhum, mas na verdade se ele não tivesse ido até lá, né, conhecido de perto a necessidade, aquilo que a família estava passando, e que depois com o tempo, né, ele pôde pensar, pôde orar, e ele, de fato, ali numa conversa breve, ele pôde aconselhar da maneira correta. O livro aqui, ele não fala qual foi o teor da conversa, as palavras que ele usou para, de fato, trazer o ânimo novamente para o missionário, né? Mas talvez ali foi a oração, a intercessão, né? O entendimento de tudo que estava se passando naquele momento, né? Ele conseguiu, então, trazer ali um conselho oportuno e um encorajamento espiritual para aquele missionário. Mas a história não termina aí. Passados-se alguns anos, essa família pôde voltar ao país que eles haviam sido expulsos, né? E por causa dos seus esforços, hoje há uma equipe de 24 missionários trabalhando naquele país, né? E são liderados por essa família missionária, né? Então as coisas acabam se encaixando e nada é em vão, né? Um outro tópico aqui é ajuda de curto prazo. No capítulo 6 desse livro, mais adiante, o autor vai tratar desse assunto com mais detalhes. Mas aqui ele fala que sobre o envio de equipes de curto prazo para trabalhar com esses missionários, né? Isso funciona bem com grupos de missões que trabalham com missionários voluntários, com missões de curto prazo, né? A gente tem aqui conhecido trabalhos da Junta, né? Voluntários Sem Fronteiras, até a própria BSA, né, que eu viajei ano passado. E ele fala aqui também que é importante esse envio, mas, no entanto, não é simplesmente enviar qualquer equipe, enviar qualquer missionário, né? Pegando até uma frase aqui do pastor Ronaldo Lidório, que é um pastor missionário, ele fala um princípio bíblico: não enviem para longe quem não é uma bênção por perto, né? Então, isso serve tanto para o envio quanto curto ou longo prazo, né? Mas então ele precisa ser oportuno, em tempo oportuno e com habilidades apropriadas. Então a melhor maneira de ter certeza que o trabalho a curto prazo seja de fato útil é enviar equipes solicitadas pelos obreiros no exterior. O outro ponto é ofereça hospitalidade. E o autor aqui cita 3 João, versículo 8, se o Luan quiser projetar, ou puder projetar. Assim nós mesmos devemos sustentá-los a fim de nos tornarmos seus cooperadores quando eles ensinarem a verdade. O autor está dizendo, então, nesse tópico aqui, a respeito da hospitalidade, né, que é uma das melhores maneiras, então, de cuidar dos missionários, fazendo literalmente o que a gente acabou de ler aqui. Então, a importância ser hospitaleiro, né, durante as breves visitas, nos meses que os missionários retornam para suas igrejas, famílias e países, né, seja ela de curto até um pouco mais de tempo de duração. Ele fala aqui também sobre prover alojamento gratuito, né? Ele está falando sobre hospitalidade justamente nesse contexto, quando, obviamente, o missionário ele não tira férias, o cristão não tira férias, né? Mas é o período que ele é liberado para visitar o seu país e a sua família, né? Então, de repente, o missionário volta para casa, volta para a família e para a igreja. Ele fala que é importante oferecer um alojamento gratuito, fazendo um planejamento e orçamento para isso, né? No caso, talvez de alugar um hotel ou uma casa, procurando assim maneiras significativas de ajudá-los a serem parte significativa da congregação. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que eles querem, nós queremos, obviamente, que os obreiros descansem, se renovem, se reúnam com as famílias e amigos, né? E eles não conseguirão fazer isso se eles tiverem que lidar com todas as preocupações, as financeiras, estadias, ou se eles
se por faltar isso, eles precisarem ficar longe da congregação, então o tempo que eles estiverem aqui também não vai ser de qualidade. Um outro ponto aqui, providencie mais companheiros de equipe. Então o autor cita aqui que os missionários se alegram e são gratos, né, pelo sustento missionário, pela hospitalidade que é oferecida durante a visita à terra natal, mas o que eles desejam é ter irmãos e irmãs preparados com ideias semelhantes às deles para o auxílio no trabalho missionário. Então é preciso encorajar a igreja, não só orar para que Deus envie os missionários, mas encorajar membros que estão pensando em missões. E uma frase do próprio autor aqui que é interessante: se você confia em um missionário o bastante para apoiá-lo, deve confiar nele para deixá-lo recrutar membros da sua congregação. Então, quando o objetivo é plantação de igrejas, as equipes missionárias especialmente precisam ser compostas por indivíduos com mentalidades semelhantes. E aqui, considerações finais, como esse capítulo ele foi bem extenso, mas o finalzinho dele aqui, dando sequência, ele é um pouquinho curto, eu já vou encerrar na sequência. Eu fiz uma adaptação das considerações finais aqui do pastor autor aqui, né? Enquanto sua igreja prover as necessidades materiais dos missionários, eles, em alguns aspectos, têm a obrigação de prestar conta à sua igreja, e você é responsável por eles. Essa é a essência da cooperação em favor da verdade descrita em 3 João 8, que nós lemos aqui. A mesma ideia transmitida por meio de uma negativa em 2 João 10. Isso aqui não precisa projetar, Luan, vai ser bem rapidinho aqui. Em que João nos diz para aqueles que ensinam falsidades e acrescenta: não recebeis em casa nem os cumprimenteis. Então, queremos avaliar cuidadosamente aqueles que vamos enviar e queremos prepará-los bem, por meio de um trabalho produtivo e fiel. Queremos enviá-los, apoiá-los e amá-los enquanto estiverem distantes. É uma alegria e um privilégio participar de um trabalho como esse. É o trabalho da igreja saudável, que tanto os enviados quanto aqueles que possam enviar, aqueles que enviam, possam abraçar esse relacionamento para benefício um dos outros, para a alegria das nações e para a magnífica glória de Deus. Então a gente viu aqui, já encerrando esse capítulo 3, esses tópicos que o autor levantou aqui para que o envio missionário e o suporte seja uma via de mão dupla, né? A igreja apoiando, sustentando, e o próprio missionário ajudando a igreja, de repente, aí, apoiando e encorajando novos missionários para o campo. Amém? Vou fazer uma oração breve aqui para a gente encerrar esse primeiro momento. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, por tua grande salvação. Pelo privilégio, Pai, de podermos aprendermos e ao mesmo tempo servir ao Senhor, seja com missionários vocacionados, missionários voluntários ou cristãos no dia a dia. Ajuda-nos, Senhor, a entender a importância de missões na igreja como um todo, nos capacita e levanta entre nós também missionários para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém.